Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, abençoado dessa plataforma. Estou aqui nesse início de tarde de sabadão, aqui meditando numa palavra para o teu coração, que se encontra aqui no livro de Eclesiastes, o nosso escritor Salomão escrevendo. Eu achei muito interessante a palavra que Salomão ele recitou aqui no capítulo 9, do verso 3 em diante. Eu quero ler para vocês, que vocês meditem um pouco comigo. Também vi a sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grande tranqueira. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Na maioria das vezes, a maioria de nós não queremos dar ouvido à verdade. Que a palavra do Senhor, ela diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, na maioria das vezes, a gente não quer ouvir uma pessoa mais velha, que tem mais sabedoria, mais convivência no mundo, e já viveu muito tempo, e essa geração de hoje, ela não quer dar ouvido mais àqueles que têm mais experiência de vida, que são mais sábios. Eu vejo aqui Salomão, ele observando esse homem pobre, mas com uma sabedoria tão tremenda, que ninguém queria ouvir. E no texto, quando ele relata aqui, que ele fala de uma pequena cidade que foi cercada. Veio um grande rei e cercou uma pequena cidade que tinha poucos homens, e veio contra ela com o grande rei e levantou contra ela grande tranqueira. Mas nessa pequena cidade vivia um homem muito sábio e ninguém conhecia. Talvez ninguém vai te conhecer, mas Jesus te conhece. Porque Deus, ele tem te dado sabedoria para lidar com cada situação. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbio que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu acho muito interessante isso. Quando eu comecei a prestar atenção nesse texto que Salomão ele escreve aqui para nossos corações na atualidade, e ele fala no versículo 16 assim, ele diz: olha, então disse eu, Salomão falando, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Entende o que ele está falando? Que às vezes tem muita gente com muita grana, tem muitas condições, mas não tem sabedoria nenhuma para lidar com tudo que ele tem. É soberbo, se exalta e quer ser aquilo que não é. E vem um pobre que não tem quase nada de nenhum recurso, mas cheio da sabedoria de Deus. Porque quando eu tenho sabedoria de Deus, quando eu tenho esse princípio agregado na minha vida, eu vou respeitar o meu semelhante. Eu não vou estar falando palavras torpes, palavras agressivas, palavra que vai trazer um constrangimento àqueles que estão em minha volta a me ouvir. E o que eu achei interessante é que Salomão, ele observou esse pobre homem nessa pequena cidade e que livrou aquela pequena cidade onde tinha poucos homens de um grande rei com as suas tranqueiras, com as suas armas de guerra, vamos dizer assim, e deu livramento. Mas o que eu achei mais interessante é que ele diz assim: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. É muito sério isso. Na maioria das vezes, em toda a sabedoria que nós podemos ter, da parte de Deus, porque a sabedoria não é nossa, ela é da parte de Deus, ela vem de Deus, mas se eu a buscar, se eu tiver interesse de buscar essa sabedoria, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, se eu busco a presença do Senhor Jesus Cristo, Ele vai me dar sabedoria para lidar com qualquer situação.
Então, para lidar com qualquer dificuldade, eu não vou me perder, mesmo que eu não seja reconhecido por uma sociedade como esse homem pobre, ele não era reconhecido, mesmo com toda a sabedoria, as suas palavras não foram ouvidas, foram desprezadas, porque ele não tinha nada a oferecer. Talvez eu estou falando com pessoas que não têm nada a oferecer, aparentemente. Mas tem uma sabedoria agregada da parte de Deus dentro da tua vida que ninguém conhece. Só o grande, o Criador que está acima dos céus conhece. Isso é muito importante. Então ele diz mais na frente, as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então, se eu não quero ouvir a palavra de uma pessoa sábia e quero dar ouvido a uma pessoa que está lá no topo, mas que é tolo, então eu estou andando por caminho desordenado. Preste bem atenção. Deus, ele quer nos trazer o nosso entendimento, a verdadeira sabedoria, porque o escritor, ele diz nos livros do provérbio que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, os seus estatutos, o seu juízo e tu te irá bem. Então, guarda isso no teu coração. Atenta para a tua vida, buscar conhecimento, buscar sabedoria, mas só tem uma fonte, que é na presença de Jesus Cristo. Então, quando você vê uma pessoa desordenada, que não respeita, fala o que deve, o que quer, na hora que quer, foge dela, porque essa pessoa não tem nenhum temor, nenhum princípio da sabedoria. Quando ela não tem, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando ela não tem temor a Deus, ela não vai respeitar ninguém, não vai respeitar criança, não vai respeitar mulheres, não vai respeitar ninguém, exclusivamente ninguém. Então não adianta você querer bater de frente e contender com essa pessoa, porque não vai trazer um resultado proveitoso. Porque a palavra nos ensina, Jesus nos ensina. Foge. Assim como a Bíblia nos ensina, Jó falando que Deus dando testemunho de Jó, que ele fugia da aparência do mal, ou do mal. Então foge. Que quando você vê uma pessoa desordenada, sem princípio, sem temor a Deus, ele não tem o princípio da sabedoria. É muito sério. Eu aprendo muito com Jesus. Jesus usando essas vidas, o escritor aqui, o Salomão, usando essa vida para nos ensinar na atualidade. Quer ter uma vida gostosa? Busca aquilo que é precioso. O temor, que é o princípio da sabedoria. E eu fico por aqui, agradecendo a Deus pela sua vida. Um cheiro na sua alma, que Deus continue te abençoando, não só hoje, mas hoje sempre. Amém.